Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e para fechar 2021 com chave de ouro, eu quero compartilhar com vocês alguns casos muito bizarros e outros bem interessantes que os crimezeiros, vocês, me mandaram por e-mail esse ano. Eu vou contar o caso do milagre de Macatuba, que terminou no assassinato de um padre da cidade, no interior de São Paulo, e também a descoberta de um cozinheiro que aplicava o golpe do Boa Noite Cinderela lá em Brasília. Ele dopava as vítimas no próprio restaurante. Sim, gente, bizarro. Vou contar esses e mais vários outros casos que vocês me mandaram, mas eu só queria dizer que eu amo fazer um episódio assim, de compilado de casos, onde vocês me mandam umas histórias que eu não fazia ideia que existiam, né? Casos que aconteceram aí na cidade de vocês, em todas as regiões do Brasil, e é bom demais descobrir novas histórias e poder analisar cada um, entender esses crimes. Então eu já agradeço aqui todo mundo que mandou um caso da sua cidade e contou um pouco da sua história pra mim durante 2021 todinho. Valeu demais! E pra quem tá chegando agora no Café com Crime, sabia que você pode mandar sugestões de casos no e-mail cafécomcrime@gmail.com? Pois é, manda lá. E se você é novato por aqui, é sinal que você também não conhece a Orelo, né? Deixa eu te apresentar. A Orelo é a única plataforma de áudio que paga os podcasters por cada play que vocês dão nos episódios. Então, pausa aqui, baixa o aplicativo da Orelo, que é de graça, e escuta por lá. Assim você já tá super me ajudando. Além disso, quem quer apoiar o podcast financeiramente pela Orelo tem acesso a conteúdos exclusivos para apoiadores e também pode entrar no grupo dos crimezeiros no WhatsApp com apoios a partir de R$ 10. O link da Orelo tá aqui na descrição do episódio, então vai lá, clica e conhece essa plataforma maravilhosa. E eu queria muito agradecer todo mundo que tem apoiado o Café com Crime esse ano. É através desse apoio que eu consigo produzir episódios cada vez melhores e chegar cada vez mais longe. Aliás, no fim desse episódio eu vou fazer uma pequena retrospectiva do que aconteceu no podcast esse ano. E assim, depois que eu olhei todos os dados da minha retrospectiva, eu fiquei chocadíssima. Muito feliz também. Depois eu compartilho com vocês, mas já deixo aqui meu muito obrigada. E com isso, bora começar do começo? O primeiro caso desse nosso compilado vai ser do Rio de Janeiro. Cadê a caravana dos cariocas? A crimiseira Rebeca Machado me mandou o seguinte e-mail contando 2 casos, um de Niterói e um de São Gonçalo. Abre aspas. Querida Dona Café, primeiro quero te agradecer por esse podcast maravilhoso que me acompanha nas horas de solidão, faxina e louça. Oh. Sua voz já se tornou um acalento para mim, tanto que até minha irmã, que apesar de ser apaixonada por terror, não gostar de consumir conteúdos de crimes reais, para evitar nutrir desgosto pela humanidade. É, realmente, a gente ouve histórias de crime, é um desgosto atrás do outro, mas enfim. Minha irmã comentou que o timbre da sua voz e sua deliciosa dicção tornam tudo mais fácil de deglutir. Gosto ainda mais da sua não pagação de pau para gringo. Meu sangue latino ferve de prazer quando encontro algum produtor de conteúdo da resistência tupiniquim. Uhul, é nóis. Parabéns por essa militância, involuntária ou não. Agora vamos aos casos. Se por acaso estiver sem tempo de ler o texto abaixo, aqui estão eles. O incêndio do Grand Circus norte-americano e o assassinato de Luz del Fuego. Fim. Se tiver tempo de ler, compartilhe minha ligação afetiva com estes crimes que habitam minha mente desde a infância. Opa, tempo para ler crimes eu sempre tenho. Bora lá. Eu nasci em Niterói, moro em São Gonçalo, ambas cidades do leste metropolitano da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. No meu trajeto diário para Niterói, pela BR-101, os fantasmas destes 2 crimes se erguem na paisagem. Na Avenida Contorno, em Niterói, meu pai sempre apontou para os túmulos que sobem o morro do cemitério do Maruí, dizendo, abre aspas, morreu tanta gente que tiveram de fazer um mutirão por dias seguidos, madrugada adentro, para abrir novas covas. Fecha aspas.
Mais de 500 pessoas, sendo a maioria crianças, morreram queimadas ou pisoteadas no incêndio criminoso do Grand Circus. Meu pai contou também que só não morreu mais gente porque um elefante conseguiu rasgar a lona que desabou em cima da plateia, dando fuga à maioria dos sobreviventes. Meu Deus, que elefante herói. Coisa rica, né? Painho também fala que o profeta Gentileza só virou profeta por causa dessa tragédia. Ele é um grande personagem da cultura carioca. Toda lojinha de souvenirs no Rio tem algum objeto escrito Gentileza gera gentileza. A mãe do meu pai me contou uma vez que passava um carro de som pedindo que levassem ventiladores emprestados aos hospitais para espantar as moscas das vítimas que estavam em carne viva em pleno verão. Era tanta gente morta e morrendo que meu avô, que era carpinteiro, foi voluntário na construção de caixões porque não havia funerária que desse conta. Coisa horrível, né? Esse caso do Grand Circus, ele é bem conhecido, eu ainda não fiz ele aqui no podcast, mas quem sabe ano que vem eu não chegue nele, mas eu achei muito interessante que é uma história aqui contada pelo seu pai, que a mãe do seu pai também comenta, então é a avó, é o pai, é uma geração atrás de geração de crimezeiros aqui, realmente contando essas histórias e mostrando como foi triste, né, esse evento que aconteceu e que, enfim, a gente espera que não aconteça, né, apesar da gente recentemente ter tido aí o julgamento da Boate Kiss, que também foi uma questão de incêndio, ambiente fechado, sem saída, né? Mas é sempre bom lembrar, é muito interessante ver essa contação de história aí entre as suas gerações. Mas vamos para o segundo caso que ela mandou, continuando aqui o e-mail. Abre aspas. Na vista da minha belíssima Baía de Guanabara, já pertinho daqui de casa, dá para ver um aglomerado rochoso próximo a Paquetá. Chama-se Ilha do Sol, o primeiríssimo recanto naturista da história do Brasil. Ó, que legal. Muitos anos antes de Amy Winehouse aparecer sem blusa na varanda em Santa Teresa, Brigitte Bardot já vinha tomar sol pelada aqui na minha vizinhança. Adorei o histórico da vizinhança. A responsável por esta ilha, que chamou de sua e ergueu ali uma casa onde recebia tantas celebridades nacionais e internacionais, é a minha musa-mor, a revolucionária Luz del Fuego, feminista e naturalista tão à frente de seu tempo que morou ali sozinha, a não ser pela companhia de suas duas jiboias, até ser cruelmente assassinada e ter seu corpo enchido de pedras para afundar na Bahia. Infelizmente, talvez pelo tempo ou talvez por ter existido num período atrasado demais para si, a memória de Luz está apagada. Pouco se fala sobre ela. Poucos gonçalenses conhecem sua história. Eu mesma só conheço porque os assassinos eram da família das minhas afilhadas. Então é uma desgraça que vira e mexe assunto no café da tarde na casa delas. Na família delas, a história é a seguinte. Esses irmãos, primos de primeiro grau da bisavó das meninas, eram traficantes que, além de roubar itens da ilha, iam de barco bater punheta para os hóspedes. Meu Deus! Luz os denunciou à polícia e eles, que já eram revoltados com tamanha liberdade em forma de mulher, resolveram calar-lhe a boca para sempre. Aqui cabe o famoso jargão de Luz del Fuego, abre aspas. Quanto mais conheço os homens, mais eu amo as cobras, fecha aspas. Luz continua sendo censurada em plenos 2020 porque é difícil achar suas fotografias originais sem que tenham apagado seus pelos públicos e lhe dado uma pepeca careca. Gostaria muito que a chama de luz fosse acesa por sua voz e compartilhada com seus ouvintes, mesmo que por causa de um crime tão bárbaro. Enfim, deixo aqui meu enorme apreço por seu trabalho, por sua voz e por você, minha querida. Vida longa e de sucesso ao Café com Crime. Abraços calorosos. PS, adoro rebolar com a música de abertura. Fim do e-mail. Essa música de abertura a gente vai ter que um dia, eu vou ter que me render ao TikTok e inventar aí uma coreografia pra essa musiquinha, cara, porque ela é realmente muito boa de rebolar. Mas, meu, que história legal, também não conhecia essa história da Luz, vou dar uma pesquisada, muito obrigada por ter compartilhado ela aqui com a gente, é realmente muito triste e revoltante, né, você vê uma mulher que só por ser quem ela era e fazer a coisa certa, que era denunciar um bando de criminosos, acabou do jeito que acabou, né, enfim, o número de feminicídio só sobe. Mas, bora partir pro próximo, né? Continuando na caravana do Rio de Janeiro, um relato de uma crimiseira anônima sobre o Pão de Açúcar. Vocês lembram do caso da múmia, né?
Pois é, foi recente esse episódio. Agora escuta só o que ela tem pra contar. Abre aspas. Dona Café, que podcast maravilhoso esse. Já tenho até uma dancinha para a vinheta e já viciei algumas amigas no podcast também. Aí, ó, mais uma pra fazer a dancinha do TikTok com a vinheta. Estou para escrever faz um tempo, viu? Mas depois do incrível caso da múmia do Pão de Açúcar, não pude mais esperar. Eu tenho um mistério, tragédia, para te contar. Era agosto de 2011 e fui numa festa com amigos, muitos estudantes e profissionais trabalhando com modelagem matemática, computacional e etc. Fiquei feliz em rever um amigo suíço, muito figura, o Roger. Passado um mês, outro amigo entrou em contato comigo, dizendo que aquela festa tinha sido a última vez que ele havia sido visto. Eu, Roger e outros amigos dividimos um táxi até o Largo do Machado. Fiquei imaginando se alguém o havia assaltado ainda naquela madrugada, sequestrado, sei lá. Enfim, outros amigos e colegas de trabalho haviam começado a busca pelo Roger, tentando averiguar seu paradeiro. Nenhum porteiro o havia visto nos últimos tempos também. Poucos dias depois, o irmão dele veio ao Brasil e foi à delegacia registrar o desaparecimento. Acho que tem que ser alguém da família para realmente valer. Em pouquíssimo tempo, eles cruzaram os dados e descobriram que o Roger havia sido enterrado como um indigente. Ele havia caído no Pão de Açúcar. Tem vídeos do resgate. Precisou de helicóptero, tem depoimento e gente que o viu subindo até lá e tal. Todos falando para ele ter equipamento, mas acho que ele cresceu subindo montanha na Suíça e estava muito confiante. Roger era um cara de mais de 40 anos que todos achavam que não tinha nem 30. Super gente boa, aquele tipo de gringo que adota o Brasil 100%. Descanse em paz, amigo. Você já conquistou pelo menos 2 bioinformatas que vivem em Cambridge, Reino Unido. Beijos e muito sucesso. Fim do e-mail. Gente do céu. Que história triste. Sinto muito pela perda do seu amigo. Realmente, ainda mais por ele ter sido enterrado como um indigente, né? Isso é muito triste. Mas esse e-mail me fez pensar muito sobre esse caso da múmia do Pão de Açúcar, né? A gente cria tanta teoria, às vezes umas teorias tão mirabolantes, que pode ter sido algo assim. A pessoa foi subir uma montanha, escalou, sofreu um acidente e acabou, né? E acaba não tendo a sua identidade revelada e é enterrado como um indigente ou fica, né, sem a sua identidade. Enfim, o caso da múmia tá até hoje sem essa identidade, né? Ela mandou um link aqui de uma matéria do blog de escalada e conta um pouquinho mais de detalhes aqui sobre o que aconteceu. Vou ler para vocês. Um homem ainda não identificado morreu depois de cair no costão da pista Cláudio Coutinho, na Urca. Bombeiros do quartel do Humaitá trabalham no resgate do corpo, que será removido com auxílio de helicóptero devido a dificuldades no acesso ao local. De novo, me lembra muito o caso da múmia, né? Um local pouco acessado que, enfim, como que a pessoa vai parar lá, né? O homem praticava rapel com um grupo de amigos quando aconteceu o acidente. Segundo a corporação, a vítima ainda não foi identificada e estaria escalando o morro quando sofreu o acidente. Os bombeiros ainda não sabem as causas da queda. O corpo está sendo levado para a Praia Vermelha, no mesmo bairro, onde passará por perícia e encaminhado para o Instituto Médico Legal. Em um outro link, esse do jornal O Globo, a gente descobre que o Roger ele só foi identificado um mês após o acidente, quando realmente o irmão dele veio. Aqui conta o seguinte. A solução do caso aconteceu após o turista suíço Jean-Claude Veron ir à Delegacia Especial de Atendimento ao Turismo na parte da manhã comunicar o sumiço do seu irmão Roger Veron, que havia sido visto pela última vez no dia 2 de julho. As investigações levaram os agentes à informação de que um homem, de cor branca e não identificado, teria se acidentado fatalmente após cair de uma trilha com escalada na Urca. Naquele momento, a vítima foi removida pelo IML e, como não houve procura de parentes ou amigos, foi enterrado como indigente. Com a ajuda do Instituto de Identificação Félix Pacheco, a especializada descobriu que a vítima era Roger. Fecha aspas. Infelizmente, as matérias não falam se houve como é que fala, gente? Desenterro, não é desenterro, né? Exumação. Se houve uma exumação, né, do corpo do Roger para a família dele poder dar um enterro digno para ele ou levar ele de volta para o país dele, né? Aqui não fala o que aconteceu, mas, de novo, é um acidente, assim, que realmente faz a gente pensar sobre a múmia. Talvez não tenha sido um crime, né? Talvez realmente tenha sido só um acidente.
Não só, né, porque não deixa de ser triste, mas aí não envolveria um crime ou teorias maiores, como a gente teorizou tanto ali no episódio da múmia do Pão de Açúcar, né, esse mistério que fica até hoje, que infelizmente não teve esse desfecho como foi o caso do Roger, né. Mas enfim, gente, olha essa informação, muito interessante, né. Bora para o próximo caso. Continuando pelo Sudeste, mas dessa vez em terras paulistanas, temos o relato da crimiseira Marie sobre o caso Roberto Peuquert. Eu acho que é assim que fala. Bora ler? Abre aspas. Bom dia, está café, vai tudo bem? Meu nome é Marie, descobri o seu podcast tem uns 5 dias e estou levemente obcecada, kkkk. Não se preocupe, eu sou viciada em crimes reais e Lana Casói é minha musa. Gostaria de saber se esse caso está na sua lista de próximos episódios e caso não esteja, gostaria que você conhecesse, pode ser que seja interessante virar um episódio. Seria o caso Roberto Peuquert. Quando comentei do caso da Rua Cuba com a minha mãe, aliás, o Rua Cuba já foi um episódio aqui, o crime da Rua Cuba, a minha mãe perguntou se eu conhecia esse caso e, como ela disse, é o caso da Rua do Cemitério Congonhas. É o seguinte, lá vamos para mais uma mãe crimiseira indicando crimes aqui. Robertinho, com seus 18 anos de idade, escutando seu Pink Floyd nas alturas, tarde da noite, ali na rua José Vieira Neto Leme, número 47, na Vila Santa Catarina, no Jabaquara. O Robertinho levou um pito da sua mãe para abaixar o som. Porém, ele não gostou e 20 minutos depois atacou sua mãe com um tiro. Seu pai acordou com o barulho e também foi baleado. Os dois não morreram com o primeiro ataque e Robertinho foi para a cozinha e pegou uma faca de serra e um facão para terminar o trabalho, desferindo uma facada na mãe e 12 em seu pai. Como se não fosse o bastante, matou os 3 irmãos também e foi dormir. Na manhã seguinte, pegou o carro da família, arrastou os corpos para o porta-malas e se dirigiu até as proximidades do cemitério Congonhas e abandonou os corpos lá. E depois foi comprar pão. Gente, como assim? O cara mata, vai dormir numa boa, enterra os corpos, vai comprar pão. É meio. Isso me lembrou um pouco Suzane, né? Matou ali os pais por motivos muito bestas, né? Ai, enfim. Quando a polícia chegou na residência, depois da achada dos corpos, o encontraram lavando o quintal e ainda com resquícios de sangue nas roupas, sapato e pelo corpo. Meu, peraí, ele foi comprar pão com a roupa suja de sangue? Com sangue no sapato? Meu Deus. O Robertinho confessou, foi preso, passou por várias instituições, inclusive o Carandiru, até que foi considerado semi-imputável e foi internado no manicômio judicial, no qual ele arrumou uma namorada. Outro ponto inacreditável: ele recebeu todos os direitos sobre a herança dos pais que ele matou e todos os bens da família, inclusive a casa onde aconteceu o crime. Hoje ele está livre desde junho de 2013. Ele teve 2 diagnósticos, um como sendo psicopata, ele consegue distinguir certo e errado, entende que o que fez foi errado, mas simplesmente não liga. E outro como fronteiriço, que vive entre a sanidade e a loucura. Segue sua declaração após ser preso. Abre aspas. Atirar neles foi como atirar em sacos de batatas. Fecha aspas. Tudo isso aconteceu no dia 6 de janeiro de 1985. Beijos crimizeiros, fecha aspas. Gente, que loucura! Como assim atirar em saco de batata? Teve algum outro caso que eu fiz aqui que o criminoso usou o mesmo termo, falou de saco de batata também, eu não lembro exatamente qual foi. Deixa eu fuçar, volto rapidinho, peraí. Voltei, acabei de conferir aqui as minhas coisas, mas não foi saco de batata. Foi o Elinho Justiceiro que ele falou: matar pra mim é como tomar um copo d'água. Então como assim, né? Tomar copo d'água, dar tiro em saco de batata, é muito bizarro a percepção dessas pessoas, né? Realmente, assim, o problema do psicopata é que ele não enxerga uma pessoa como uma vida, né? Que merece respeito. É só alguma coisa que tá no caminho dele. É só uma pessoa que mandou ele abaixar a música e ele não gostou. E ele não quer obedecer. E ele vai lá e tira aquele empecilho da frente dele, né? É bizarro, gente.
bizarro. Mas uma coisa que me chamou a atenção desse caso é realmente isso das mães, né, trazendo novos crimes para os crimezeiros. E aí, esses dias, eu percebi que eu venci na vida, porque a minha mãe, eu já comentei aqui com vocês que a minha mãe odeia histórias de crimes, ela não gosta mesmo. Eu e o meu pai, a gente senta no sofá para assistir Investigação Discovery e ela sai da sala, tipo assim. E esses dias ela me mandou no WhatsApp um vídeo que falava sobre o caso da Madeleine McCann e a prisão do Christian, né, o responsável, em tese, pelo assassinato da menina. E eu fiquei tipo, mãe, você me mandando notícia de crime? O que que tá acontecendo, né? A que ponto cheguei? Feliz demais de estar aos poucos convertendo a minha mãe aí pro mundo crimiseiro. Quem sabe um dia ela não escute o meu podcast. É isso que eu quero, mãe. Eu quero que você escute meu podcast. Mas é isso, achei bem legal o fato da mãe dessa crimiseira ter contado essa história, trazido esse caso aqui pra gente. Valeu demais. Caravana dos paulistas podem continuar fazendo barulho. Ei! Temos mais um caso da região. Esse foi enviado pela crimiseira Esté, a minha xará. Essa é uma história, gente, que eu achei bizarra, com elementos sobrenaturais que, tipo, meu Deus, realmente algo milagroso, assim. Esse é o crime do padre José Cursini. Ela me mandou um e-mail assim, abre aspas. Essa história é muito conhecida na cidade, porém não há muitos relatos ou reportagens na internet. Meu pai conta que o padre era de família rica e que doava muito do que tinha para pessoas da paróquia. Durante anos, o túmulo do padre foi um dos mais visitados no cemitério local. Achei apenas essa matéria do Dr. João Rueb, que além de médico também foi prefeito na cidade. E aí ela colocou a matéria aqui, eu vou ler pra gente. Abre aspas. Imagem que chorava atraiu milhares de pessoas a Macatuba. O livro conta que em Macatuba acontecia de tudo. Abre aspas. Certa vez anunciaram que uma imagem de Cristo que ficava na igreja estava chorando lágrimas de sangue. Foi a maior agitação na cidade, principalmente com a chegada das emissoras de televisão, jornais e revistas de São Paulo que noticiaram o fato. Na porta do salão paroquial, onde ficava a estátua, fazia fila de pessoas que queriam ver o Cristo chorando, inclusive pessoas de outras cidades que invadiram Macatuba. Fecha aspas. Esse é um relato que está num livro escrito pelo Dr. João Rueb, tá? Vou continuar lendo aqui. O médico João Carlos Rueb estava curioso e disse, abre aspas, resolvi constatar com meus próprios olhos o milagre de Macatuba. Fui para a casa paroquial. Eram aproximadamente 8 horas da noite quando cheguei. O local estava entupido de gente. As pessoas se amontoavam em uma fila desorganizada. Quando fui me aproximando e perceberam que eu estava ali, alastrou-se a notícia de que eu tinha chegado para examinar o Cristo. Escutei um murmúrio sequencial em que as pessoas diziam: abram caminho, que o doutor João chegou para examinar o Cristo. Fecha aspas. O médico deparou com uma estátua da cabeça de Cristo pregada na parede. Nela se viam 2 riscos avermelhados saindo dos olhos e correndo pela face. Abre aspas. Ao lado, sentado em uma cadeira como guardião da estátua, estava o padre José Cursini. Cumprimentei-o e subi em uma cadeira para observar o fenômeno bem de perto. Nesse momento, colocaram uma lente de aumento em minha mão para que eu examinasse melhor. Fecha aspas. O médico, então, continua contando essa história, o João Rueb, né? Dizendo que ele virou e perguntou ao padre. Abre aspas. Nós temos um laboratório de análises clínicas no hospital. Será que o senhor me autorizaria a retirar uma pequena amostra deste líquido para que fosse examinado? A resposta foi: olha bem, doutor. É claro que se o senhor olhar esse líquido no microscópio, não vai encontrar hemácias, pois isso não é sangue. Mas mesmo assim, não deixa de ser um milagre manifestado de forma simbólica. O Cristo chorando lágrimas de sangue. Fecha aspas. O João Rueb, ele conta que ele aceitou esse argumento e foi embora sem acreditar que aquilo ali pudesse ser realmente um milagre. O que ele conta em seguida é o seguinte, abre aspas,
A imagem foi levada para a diocese em Botucatu e nunca mais tivemos notícias dela. Mas o pior ainda estava por vir. Correu um rumor em Macatuba de que o fato de o Cristo ter chorado lágrimas de sangue era sinal de que algo muito ruim iria acontecer na cidade. E não demorou muito. Fecha aspas. Uma manhã, quando o médico estava no hospital, uma pessoa entrou correndo e pediu a ele que fosse ver o padre que estava passando mal na casa paroquial. Ruebe seguiu com a ambulância dotado de instrumentos e uma enfermeira. No local, ele ficou sabendo que o padre não tinha aberto a casa como de costume. Ele conta, abre aspas, foi preciso arrombar a porta. Me deparei com o padre José Corsini, de pijama branco, de bruços, com uma poça de sangue ao seu redor. Ao colocá-lo de barriga para cima, notei várias perfurações de faca em seu tórax. Fecha aspas. O médico João Ruebe constatou que o padre havia morrido há mais de 10 horas. E depois de algum tempo, a polícia descobriu que o assassino era um rapaz que morava perto da casa do próprio João Ruebe. O menino matou o padre para roubar o dinheiro do dízimo. E assim termina esse e-mail. Gente, que história mais maluca que eu nunca tinha escutado falar. Como assim uma estátua chorando sangue, que na verdade não era sangue, e aí esse rumor de azar, e aí o padre é assassinado por causa de uma coisa tão ah, tonta como dinheiro do dízimo, sabe? Meu Deus, essa história é muito bizarra, cara, muito, e tem todo esse aspecto milagroso, sobrenatural, enfim, muito boa, muito obrigada por ter mandado esse relato. É... Uau. É isso, Esté. Uau. Obrigada. Saindo da região sudeste e indo para o nordeste, o próximo caso aconteceu em Recife e quem conta essa história é a crimiseira Tayara. Vamos ao e-mail, abre aspas. Boa tarde, Dona Café, me chamo Tayara, sou de Recife, Pernambuco. Minha sugestão é sobre o caso Remis Carla, uma estudante de pedagogia da UFPE, militante e uma menina incrível. Foi muito divulgado em Recife, um feminicídio bárbaro. Sempre fui muito próxima do acusado, o Paulo César Oliveira da Silva. Ele me chamava de mãe, apesar da idade. Me chocou muito, pois fiquei muito próxima da vítima, claro, antes do crime. Eu sou militante também. O Paulo sempre foi um cara esclarecido sobre os movimentos sociais, o que chocou todos os amigos próximos. O local onde ele enterrou o corpo foi ocupado por nós. Era um terreno da UFRPE e conseguimos a ocupação. Foi assim que ele conhecia o Remis. Ela ajudava a advogada que cuidava da ocupação e Paulo era muito engajado na ocupação. Onde dia 10 de novembro começou o julgamento dele e ele foi condenado. Fecha aspas. Ela então me mandou um link aqui da matéria do que realmente aconteceu nesse crime e eu quero ler aqui alguns detalhes para vocês. Vamos lá. Esse link aqui é do G1, tá? Fiz um resumo aqui do que eu encontrei no G1. Remis Carla Costa, então com 24 anos, tinha sido vista pela última vez no dia 17 de dezembro de 2017. Gente, tipo, quase há 4 anos atrás, quase que exatamente. Ela devia voltar para casa depois de passar o final de semana com o namorado, mas não foi mais vista. Desesperados, parentes e amigos da jovem fizeram apelo nas redes sociais para conseguir pistas ou informações que pudessem revelar para onde ela teria ido. Inicialmente, o namorado relatou não saber o paradeiro da jovem. Em 23 de dezembro do mesmo ano, um corpo foi encontrado enterrado, em avançado estado de decomposição, próximo à casa do namorado de Remis, na Várzea, zona oeste da capital. No mesmo dia, a perícia constatou que era de fato a jovem desaparecida, e Paulo César foi preso em flagrante e confessou o crime. O triste é que antes de ser morta, a jovem prestou queixa contra o ex-namorado. A Remis tinha comparecido à delegacia da mulher, onde prestou queixa por injúria, ameaça, lesão corporal e danos. Tudo isso um mês antes, em 23 de novembro. No dia anterior, segundo a polícia, o Paulo César havia quebrado o celular dela.
Depois dessa solicitação da estudante, foi emitida uma medida de afastamento pela justiça. A tia de Remis disse que, enquanto a vítima estava desaparecida, o Paulo César conversou com a mãe dela perguntando sobre o paradeiro da jovem e fingiu ajudar a polícia nas investigações. Essa mesma tia conta, abre aspas, nós nem ficamos sabendo da queixa que ela prestou. Ela tinha uma medida protetiva contra ele, mas teve uma briga na casa da mãe dele. Ele quebrou móveis e o celular dela. Por causa desse celular, ela teve que ir para a casa dele. Ela era muito decidida, cheia de atitude, gostava de viajar e era feminista. Ninguém imaginava isso, ela declarou. Segundo a promotora Eliane Gaia, abre aspas, a tese do Ministério Público é de homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima e no contexto familiar de violência doméstica. A vítima sofria e vinha sofrendo violências das mais diversas possíveis, inclusive física, psicológica e patrimonial. Iremos comprovar a personalidade do acusado como um homem extremamente dominador, controlador, agressivo. Não admitia que a vítima tivesse uma vida livre, amigos e sucesso profissional. Fecha aspas. Gente, infelizmente esse caso ele é de Recife, mas ele retrata muitos relacionamentos que existem pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. É muito triste quando você vê alguém. A gente sempre acha, ai, mas não vai ser comigo, ai, mas não vai ser com os meus amigos, porque nós somos muito esclarecidos, ai, porque eu sou feminista e jamais ia aceitar uma coisa dessa. Às vezes, às vezes não tem nada a ver, a gente acaba caindo nessas sem nem perceber, e quando a gente vê, a gente já tá nesse relacionamento abusivo, né? Então é muito importante, pessoal, quem presencia esse tipo de relacionamento, quem vê pessoas que estão passando por algo desse tipo, é sempre bom estar por perto, dar um apoio e realmente tirar a pessoa dessa, né? Tipo, por exemplo, aqui, ele quebrou o celular, ela teve que voltar para casa dele para pegar, e só nisso de voltar para pegar, pronto, né? Foi um grande problema. Às vezes é melhor deixar o celular pra lá, deixa pra lá. Ai, mas ele ficou com as minhas coisas quando a gente terminou. Deixa ficar, são só coisas, né? E a vida, enfim, é muito mais valiosa do que isso, né? Espero que ele tenha sido condenado. Aqui nessa matéria não fala qual que foi o desfecho final, mas fica aí esse caso de feminicídio de Recife. Vamos para o próximo. Chegamos à caravana do Maranhão. Esse caso foi enviado pela crimiseira Isabel diretamente de São Luís e é sobre um serial killer da região. Vamos lá. Abre aspas. Bom dia, Dona Café. Me chamo Isabel e sou ouvinte assídua do podcast. Comecei mês passado a ouvir seu podcast e já devorei todos os casos. Tem 2 casos que quero sugerir, ambos aconteceram na minha cidade e fiquei chocada quando descobri. Um caso é do Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, onde ele abusava e emasculava suas vítimas, é bem conhecido aqui. Aliás, esse caso eu já falei aqui no podcast, é o caso dos meninos emasculados. Ele também, se eu não me engano, vai virar um podcast do Ivan Mizanzuki, né, o criador do caso Evandro, o caso dos meninos de Altamira, né? O responsável por tudo isso foi esse Francisco Rodrigues de Brito. Mas enfim, vamos continuar aqui para o próximo. O outro caso é o maníaco do Coatraque, o Lúcio Mauro Fabiano. Ele matava suas vítimas, mulheres, e as enterrava nas casas por onde morou neste bairro. Gente, que loucura. Uma das casas virou uma farmácia. Bem bizarro. Moro hoje neste bairro, de casa alugada, e morro de medo, pois nunca se sabe, né? Meu sogro conheceu este homem e disse que nunca imaginaria, pois ele era super simpático, exatamente a simpatia que usava para atrair as suas vítimas. Continue com este trabalho incrivelmente maravilhoso, sou muito fã. Beijos, adoro você. Ai, muito obrigada. Aqui no fim do e-mail a gente tem alguns links com matérias, né, com um pouco mais de detalhes sobre esse caso. Eu vou ler aqui para vocês. Esse daqui é da página São Luís dos anos 80 e 90, abre aspas. Trata-se de Lúcio Mauro Fabiano, jovem oriundo de Minas Gerais, que na segunda metade dos anos 80 foi o responsável pelo desaparecimento de pelo menos 5 mulheres, transformando-se no segundo maior serial killer da capital, perdendo apenas para Francisco das Chagas,
o emasculador de garotos. Lúcio, o maníaco do coatraque, como ficou conhecido, trabalhava nas imediações do bairro com uma pequena loja de estofamento e fabricação de produtos associados. Era um jovem acima de qualquer suspeita, até que mulheres ligadas à sua pessoa começaram a desaparecer misteriosamente, chamando a atenção no ainda pacato bairro e causando comoção social na cidade. Após investigação, a polícia consegue chegar até Lúcio e acaba encontrando suas vítimas, ou o que restou delas, esquartejadas e enterradas no interior de uma das casas que ele chegou a morar e para onde ele as atraía antes de matá-las. Um dos imóveis onde o maníaco morou, hoje já bastante descaracterizado, é a farmácia Pague Menos do bairro. Um outro fica próximo à rotatória da Igreja Católica por trás do posto de saúde. Lúcio foi preso, condenado e iniciou o pagamento de sua pena na penitenciária de Pedrinhas, onde foi morto quando da primeira rebelião daquela instituição carcerária. Gente, o cara realmente saía por aí enterrando as vítimas em, em lotes de casas, né? Meu Deus, que bizarro. Fica aí pra galerinha que mora aí no bairro do Coatraque, em São Luís, Maranhão. Fica aí a suspeita. O que pode ter no seu quintal, não é mesmo? Eu espero que nada, de verdade, do fundo do meu coração. Ai, mas é isso. Vamos então para o próximo. Partindo agora para o sul do país. Preparem-se gaúchos para essa história diretamente de Rolante, no Rio Grande do Sul. Quem enviou esse relato foi a crimiseira Joana. Muito obrigada pelo envio e vamos para o e-mail. Abre aspas. Oi, Dona Café, conheci seu podcast de uma forma bem aleatória há 2 semanas atrás, então comecei a maratonar no trabalho. Já escutei todos e aguardo ansiosamente pelas próximas quartas. Amei os episódios sobre os crimes enviados pelos crimizeiros e me fez tentar lembrar daqueles que ocorreram na minha cidade. Sou de Rolante, no Rio Grande do Sul, e amo quando traz casos gaúchos. Na minha cidade, a maior parte dos crimes é ligado a drogas e tráfico, e é uma cidade pequena de aproximadamente 21 mil pessoas. Tem um caso por aqui de poucos anos atrás, onde um homem implantou drogas no carro da ex e a denunciou de forma anônima. Porém, vendo que a garota se ferrou, ele assumiu dizendo, abre aspas, eu estou assumindo a culpa porque fiz isso tudo por amor. Só amor, nunca prejudiquei ela em nada. Eu queria fazer essa ladaia toda e depois ir lá e salvar ela. Fecha aspas. Eu acho que tá querendo... É quem? Ele é o príncipe no cavalo branco pra salvar e achar que, ai, agora vai ficar apaixonada por mim. Ai, meu Deus! Que mentalidade do século XVIII. Enfim, o homem confirma que ia oferecer ajuda para pagar um advogado para a ex. Abre aspas. Eu ia vender meu carro para salvar ela, para provar para o mundo que eu amo ela. Eu ia fazer mais uma loucura e acabei fazendo a maior merda. Fecha aspas. Que bom que ele sabe que fez a maior merda, né? Gente, o cara ia fazer a mulher ser presa, vender o carro para pagar o advogado para ela ver que ele ama ela. Tem tantas formas mais românticas de falar. Enfim, fico sem palavras. PS. Tudo que vejo na rua agora relaciono a crimes, como obras, casas abandonadas ou até pilhas de folhas e árvores. KKK, fecha aspas, fim do e-mail. É isso, gente. Bem-vindo à vida de crimiseira, que a gente sai na rua, vê uma caixa e fala, meu Deus, pode ter um corpo aí dentro. Eu penso isso, né? Mas enfim. Cara, esse caso me lembrou demais o Joe, da série Você, da Netflix, a You. Ele é um stalker psicopata, super disposto a fazer de tudo pra ficar com a garota que ele quer. Ele é, tipo, obcecado do pior tipo, sabe? E assim, meu Deus, como pode? Tem esse cara fazendo a mesma coisa aqui. Ele ainda fala que comete um crime desse tamanho e vem falar que é por amor. Ah, dá licença, né? Ninguém cai nesse papinho mais, eu, hein? Aliás, quem assiste a série Você e torce pelo Joe, querida, você tá vendo errado, ok? Começa de novo e perceba que você tá torcendo por um cara exatamente igual esse homem aqui do Rio Grande do Sul. E é meio bizarro isso, mas às vezes a gente só percebe quando o bagulho se torna muito próximo da realidade, né? Quando a gente vê que não é, tá lá na ficção, mas não é. Tem aqui um Joe brasileiro, ele existe, ele tá aqui e merece muito a cadeia, que é onde ele tá hoje, né? Aliás, a Joana mandou um link com mais detalhes desse caso. Eu vou ler aqui um pouco para você ver a mente desse cara como era. Abre aspas, é uma
Reportagem do G1, abre aspas. O delegado Ivair Matos, responsável pelo caso, explicou que logo que as investigações começaram, houve a suspeita de que ela, a vítima, tivesse sofrido uma armação. Abre aspas, ela havia terminado com ele e ele queria reconquistá-la a qualquer custo. Ele achava que depois que ela fosse presa, poderia pagar o advogado e fazer com que ela saísse da cadeia para virar o herói. Fecha aspas, conta o delegado. Depois de descobrir que havia sido o homem que tinha comprado a droga e colocado no carro da estudante, a polícia apurou que ele ainda tentava manchar a imagem da vítima no local onde ela trabalha, mandando mensagens difamatórias. O objetivo, segundo o delegado, era que a universitária fosse demitida e dependesse da ajuda do ex. A mulher realmente perdeu o emprego. Com isso, a polícia indiciou o homem pelos crimes de tráfico de drogas, denunciação caluniosa, ameaça, injúria e difamação. Fecha aspas. É assim que acaba a matéria. Mas, mano, olha a mente desse cara. Além de tentar fazer ela ser presa por tráfico de drogas e poder salvar ela, ele ainda queria que ela ficasse desempregada para depender dele. Meu Deus. Sem limites. Sem limites. Gente, pelo amor, isso não é amor. É uma obsessão doentia de um stalker psicopata, gente. Sério. Bizarro demais esse caso. Obrigada pelo envio, Joana, e vamos para o próximo caso. E para encerrar nosso compilado de casos, a nossa caravana vai agora para a região centro-oeste desse Brasilzão, com um caso da nossa capital. A crimiseira Alice enviou esse caso aqui, que é bizarro, diretamente de Brasília. Vamos ver? Eu tenho só um aviso que você não vai mais querer comer em restaurante depois dessa. Abre aspas. Oi, dona Café, me chamo Alice e sou de Brasília. Há um tempo atrás aconteceu um caso bizarro e horrível aqui onde moro. Um cozinheiro dopava, estuprava e, em alguns casos, matava homens. No total, foram 13 vítimas. Vou deixar alguns links para você aqui. Sei como você ama isso. Comecei há pouco tempo a ouvir o podcast e tô amando e maratonando. Tô mandando pra você porque assim que fiquei sabendo desse caso, lembrei de você. Enfim, sou fã pra caramba do podcast, beijão, fecha aspas. E aí ela me mandou o link. Gente, esse é muito bizarro, porque me lembrou um pouco aquele filme Estômago. Não sei se vocês já viram. Tem na Netflix, é muito bom por sinal. Não tem nada a ver com esse crime, mas o cara desse filme também era cozinheiro e também era criminoso. Ele matava e cozinhava ali. Enfim, eu não quero dar spoilers do filme, mas assistam. E aí tem esse cara que era cozinheiro de Brasília e imaginei ele na cozinha depois dos crimes que ele cometeu. Mas enfim. Vamos abrir aqui os links que ela enviou para entender melhor o caso. Esse aqui é do G1, vamos lá. Um cozinheiro suspeito de dopar e estuprar homens no parque da cidade em Brasília foi preso em outubro de 2020. João Batista Alves Bispo aplicava o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela em vítimas com idades entre 25 e 40 anos. O suspeito trabalhava em um restaurante na Asa Sul e já foi indiciado em outros 2 inquéritos por latrocínio, estupro e roubo. O investigador disse à reportagem que João Batista Alves Bispo conhecia as vítimas na rua, fazia amizade e depois agia. Após os estupros, o agressor roubava os pertences das vítimas como celular, carteira e dinheiro. A Polícia Civil do Distrito Federal informou que chegou a 13 o número de vítimas. A primeira ocorreu em janeiro de 2008 e a última em setembro de 2020. Ou seja, foram bem espalhadas essas vítimas, né? O cara ficou aí 2 anos na ativa, cozinhando, colocando drogas nas comidas e dando esse golpe na galera que é no restaurante. Como que ninguém foi lá no Google, nos reviews do Google e falou, gente, não vai nesse restaurante, golpe da Cinderela, passei mal. Sei lá, né? Alguma coisa. Meu Deus, o cara ficou 2 anos solto. Enfim. Terminando aqui a matéria. Nas buscas realizadas na residência do suspeito, os policiais encontraram 3 frascos de medicamentos usados para dopar as vítimas, além de 2 celulares roubados. Os proprietários dos aparelhos serão intimados e, caso o suspeito seja reconhecido, ele será indiciado por mais 2 crimes. O João confessou apenas parte dos crimes. Fecha aspas. A matéria ela não termina falando o que realmente aconteceu, se teve um julgamento, o que, né, que foi que rolou aqui, mas esse é muito
é um caso muito bizarro. E o mais bizarro de tudo é que esse Boa Noite Cinderela era aplicado em homens, né? Então devia ser tipo Boa Noite Príncipe do Cavalo Branco, sei lá, alguma coisa desse tipo, porque o alvo dele era homens, né? O que já é um pouco diferente do que a gente tá acostumado de ver por aí. Mas enfim, achei um caso bem interessante lá de Brasília. Muito obrigada por enviar. Queridos crimezeiros, chegou o fim de mais um episódio e esse é o último episódio do ano. E que ano, hein? Obrigado por todas as histórias enviadas, por todo o apoio que vocês dão ao podcast e por fazer o Café com Crime ser o que ele é. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas informações que eu recebi na retrospectiva do Spotify dos podcasters. E, gente, olha que loucura. Esse ano o Café com Crime lançou 46 episódios. Isso é mais de 2.300 minutos de conteúdo. 2.300 minutos que vocês ficaram ouvindo a minha voz na orelha de vocês. Pelo amor de Deus, haja paciência. Muito obrigada. Em 2021, a gente também atingiu um marco que, meu Deus, eu falei, muito legal. A gente teve 1 milhão de downloads no meio do ano. Eu lembro que no meio do ano eu fiquei zoando aqui com a minha família que eu era milionária, né? Que eu atingi meu primeiro milhão. E que não era milionária de dinheiro, mas eu era milionária de alguma coisa, e era de downloads do podcast. E aí, gente, a felicidade não parou por aí, porque chegou novembro. E em novembro eu consegui atingir o 2º milhão. A gente chegou a 2 milhões de podcasts nesse ano de 2021. Uma loucura total. Eu jamais imaginaria que isso aconteceria quando eu comecei o podcast lá em 2018. Então eu fiquei muito feliz de verdade. Além disso, esse ano a gente teve episódio patrocinado pelo Discovery Plus. Adoro demais. Muitos documentários de crime por lá, muita reforma de casa, é tipo um pouco de crime, um pouco de decoração. É muito bom. O Café com Crime também saiu em uma entrevista na Veja São Paulo. Eu fiquei muito feliz de ter sido entrevistada pela Veja para falar um pouquinho sobre esse universo de crimes reais. Foi muito bacana e tipo... Gente, é muito inacreditável. Eu não tenho nem roupa para esses eventos, gente. Então, 2021 foi realmente um ano muito especial pro Café com Crime. A gente também teve o Dona Café Entrevista, a estreia desse novo quadro, onde eu pude falar com a Tati, do Café Crime e Chocolate, e com o perito Ricardo Salada, dos casos Elise, do caso Richthofen. Putz, nunca imaginei que eu ia falar com um perito assim. É muito legal mesmo. Eu espero que vocês tenham sentido toda a minha gratidão por todas essas coisas que aconteceram esse ano. Eu espero que tenha passado pra vocês aí através dos episódios. E se não passou, obrigada. Eu só tenho a agradecer de verdade por essa comunidade incrível de crimezeiros que a gente construiu aqui. Que ano que vem a gente volte com tudo e por isso continuem mandando sugestões de casos por e-mail lá no cafécomcrime@gmail.com e quem sabe ano que vem ele não aparece aqui em um episódio. E eu peço pra mandar por e-mail porque meu inbox do Instagram tá, assim, é um limbo, nem sempre eu consigo ver as coisas por lá, beleza? E falando do Instagram, não deixem de acompanhar o Instagram, o @cafécomcrime, durante as férias agora. O podcast vai entrar de férias a partir dessa semana, mas eu continuarei lá no Instagram postando alguns casos, dicas de séries, filmes, livros, tudo que tem a ver com investigação e true crime, eu vou ficar por lá falando com vocês, então fiquem ligados por lá. Até 2022, crimezeiros, o Café com Crime volta no dia 19 de janeiro. Até lá, tomem a 3ª dose da vacina para começar o ano direito, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!